Boa noite, turma. Tudo bom? Vamos começar mais uma videoaula? Vamos lá? Então, nosso assunto de hoje, nosso tema será sobre o processo industrial brasileiro, tá certo? Então, vocês, a partir de agora, verão, através dos slides, tudo sobre o nosso processo industrial, desde o antes do processo, o preparatório desse processo, até chegar às primeiras atividades industriais e como nós encontramos hoje, tá certo? Então, aproveitem a aula, é claro e evidente, e qualquer dúvida no meu PV, fiquem à vontade. E lá no YouTube, no nosso canal, vocês curtam e no comentário podem colocar as perguntas lá também, tá certo? Fiquem à vontade, tá ok? E pode se inscrever se quiser também, fiquem à vontade, tá ok, gente? Então, um forte abraço e vamos para a nossa aula, tá certo? Valeu, tchau! Então, gente, nós vamos comentar sobre o processo de industrialização no nosso país, como se deu o processo de industrialização no Brasil, tá ok? Nesse contexto, logo de início, nós já percebemos como realmente se caracterizou nosso processo de industrialização, mas de forma tardia, ou seja, as nossas indústrias, as indústrias brasileiras, se comparada, claro, com o resto do mundo, elas se instalaram de forma mais tarde, ou seja, o Brasil teve um processo industrial mais lento e, acima de tudo, mais demorado, enquanto alguns países europeus, os próprios Estados Unidos, tiveram um processo industrial, vamos dizer assim, muito parecido com a própria Revolução Industrial. No Brasil não, ocorreu realmente no período da Revolução Industrial. O Brasil ainda estava com a mão de obra escrava. Na primeira Revolução Industrial, aqui no nosso país, praticamente ainda se tinha a escravidão e, consequentemente, a base da nossa economia era totalmente a agricultura, principalmente a cafeicultura, o plantio do café, tá certo? Então, vamos para os nossos slides para a gente destrinchar sobre o nosso processo industrial. Aí, logo de início, nós temos aí características da industrialização, na verdade, a industrialização brasileira. Aí, ao analisar o processo de industrialização brasileira, observamos um processo caracterizado como tardio, concentrado espacialmente, ou seja, o nosso processo industrial, como já falei, começou muito tarde. Enquanto a primeira revolução industrial estava ocorrendo na Europa, o Brasil estava ainda praticamente com a escravatura, ainda muito forte, através da produção do café. Então era utilizada a mão de obra escrava. E principalmente quando começou o nosso processo industrial, praticamente começou o Brasil, um país imenso, mas começou centralizado no sudeste brasileiro, principalmente no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, onde justamente, coincidência, lá é onde estava se plantando o café. Tá certo? Mas a gente vai ver essa relação do café com a industrialização brasileira, ou seja, a atividade cafeeira com o processo industrial. Nós temos aí motivos para o atraso da indústria brasileira. Motivos para o atraso industrial brasileiro, ou do processo industrial brasileiro, tá certo? Eu já comentei aqui, tá? Mas nós temos o histórico de colônia, tá? Pacto colonial e impossibilidade de modernização. O que é isso? Lembre-se, os países, metrópoles, eles exploravam suas colônias, e tudo que era produzido na colônia obrigatoriamente tinha que ser vendido para a sua metrópole. Então, no caso do Brasil, ainda o Brasil, país colônia de Portugal, tudo que era produzido no Brasil, obrigatoriamente, era negociado com os portugueses. E, consequentemente, o acúmulo de riquezas praticamente ficou voltado só para a metrópole. Então, o Brasil sofreu muito. E, por causa disso, o Brasil não acumulou riquezas para iniciar seu processo industrial, a exemplo dos europeus. Então, foi um dos motivos que realmente fez com que o nosso processo industrial fosse mais tarde implantado. Economia agroexportadora. A economia baseada em produtos agrícolas, cana, borracha, drogas de sertão, charque, café.
Ou seja, gente, o que quer dizer isso? No Brasil, né, o histórico econômico brasileiro sempre ficou voltado mais para a atividade agrícola, né, e pecuarista. Oscilava-se muito. Um momento era a cana-de-açúcar, se destacava, depois o café, né, o cacau e assim por diante. E nesse contexto, isso fazia com que a economia só voltasse para aqueles produtos e não houvesse investimentos para a atividade industrial e comercial interna. Isso fazia com que realmente, vamos dizer assim, a nossa economia não tivesse um incentivo maior do governo, né, na época vigente, para que realmente se investisse na produção interna para a circulação de mercadorias, mas principalmente voltada para o mercado externo. Então era mais uma economia voltada para exportação, principalmente agrícolas. Como a gente colocou aí, a cana-de-açúcar, o café, realmente, sem dúvida nenhuma, dominaram por muito período a atividade econômica brasileira. Aí nós temos a elite agrícola, a política de manutenção de hegemonia. O que quer dizer isso? Que os grandes produtores, né, sempre buscavam manter a sua hegemonia. Então, exemplo, na cana-de-açúcar, os senhores, né, no caso dos engenhos, né, os grandes fazendeiros produtores da cana, né, passaram a dominar o poder econômico brasileiro e consequentemente o poder político, com influência, né, nas épocas tanto da própria metrópole. Depois veio o café, né, então vieram os barões do café, né, então essa elite agrícola, vamos dizer assim, né, a elite que dominava a agricultura brasileira, elas sempre possuíam privilégios. E, graças a esses privilégios, havia um freio no incentivo de outras atividades. Porque, claro, não abriu mão desse poder todo que tinham nas suas mãos. Tá certo? E a mão de obra escrava, né? A ausência de um mercado consumidor e mão de obra qualificada para o trabalho industrial. A não mão de obra. O que quer dizer isso? Com a mão de obra escrava, tá, não se tinha consumidores praticamente necessários para consumir, ou seja, comprar os produtos. Como é que um escravo ia comprar produtos se não tinha salário? Né? Imagine isso. Né? Então, sem salário, não era, né? Então não se tinha consumidor. Se o escravo era forçado a trabalhar, eles não ganhavam nada, né, em troca do seu trabalho. Mal, péssimo alimento que era dado para eles. Então, como eles não tinham condição de comprar nada, certo? Consequentemente, escravo sem salário também não era mão de obra qualificada. E a atividade industrial necessitava de mão de obra qualificada. Mas os escravos mal tinham acesso à educação. Os senhores, né, donos de escravos, não incentivavam eles a estudarem. Não é isso? Então, consequentemente, não se tinha um mercado consumidor necessário para o incentivo da atividade industrial. Certo, minha gente? Nesse contexto, tá, a gente já vai partir para a relação da produção do café com a atividade industrial brasileira. Tá ok? Então, as grandes vantagens pela atividade do café que nós tivemos, que consequentemente proporcionou incentivo também à atividade industrial. O café era um produto altamente, né, valorizado, né, no mercado internacional, realmente, tá? E o café se deu muito bem aqui no Brasil, então a produção brasileira realmente era gigantesca, então passou a ser um produto de exportação muito valorizado, né? Então o Brasil ganhou muito com isso, tá certo? Excelentes condições naturais na região sudeste para o plantio. No sudeste, a famosa terra roxa foi fundamental para vamos dizer assim, a propagação da produção do café. Consequentemente, tá, com a grande produção do café, começou o seu grande acúmulo também de riquezas dos senhores, né, do café. E também, é claro, a manutenção da ordem social vigente. Uma organização de propriedade semelhante às de cana, tá, onde se destacou os famosos barões do café, certo? A exemplo do que acontecia anteriormente com os senhores, né, de engenho, tá ok? Aí o que se destacou as grandes propriedades, né, a monocultura e
inicialmente mão de obra escrava. Como assim? Grandes propriedades, ou seja, gigantescas fazendas, que antes se tinha na produção da cana, o café também passou a ser semelhante. Monocultura, o que é isso? Plantio de um só produto, no caso o café. Então, era a dedicação plena para o café, específica para a produção do café com interesse de exportação. E o café, é claro, iniciou com a mão de obra escrava. Mais tarde é que veio, né, a adoção dos imigrantes quando vamos dizer assim, que aconteceu no Brasil a libertação dos escravos, né, pela princesa Isabel, é claro, né, houve então a Lei Áurea libertando os escravos e foi necessário trazer mão de obra e vieram os imigrantes. Aí passou a ser uma mão de obra assalariada, mas consequentemente, né, isso ajudou a construir um mercado consumidor. Mas até então, antes disso, era trabalho exclusivo escravo. E uma curiosidade interessante que ajudou muito na propagação do café. Olha bem, gente, é possível relacionar a expansão da atividade cafeeira na paisagem brasileira como consequência da Revolução Industrial. A partir do momento que o trabalho nas fábricas passou a exigir cada vez mais o uso de estimulantes, tornando o produto do café economicamente atraente. Como assim? Quando se começou a atividade industrial, o trabalho nas fábricas era muito desgastantes e duradouros. Para você ter uma ideia, inicialmente um trabalhador ele trabalhava por dia, em média, 14 a 16 horas. E para ele aguentar isso tudo, tinha que tomar, se alimentar bem, principalmente tomar algo que despertasse, né, e não desse sono. E qual a solução? Café. Consequentemente, os europeus, que a Revolução Industrial começou lá na Europa, na Inglaterra, como vocês já sabem, então começou a necessidade de consumir muito café. E quem acabou ganhando com isso? O Brasil, pois o Brasil era o grande produtor de café e passou a ser então um grande exportador de café para a Europa, principalmente. Tá certo? Aí nós tivemos, né, com a produção do café, o primeiro ciclo. Tá? Nesse primeiro ciclo, destacou-se no Vale do Paraíba do Sul, certo? É o Rio Paraíba do Sul, praticamente entre Rio de Janeiro e São Paulo. Então, lá se destacou a produção do café, certo? Cultivando na área de encostas, né? Ou seja, áreas muito acidentadas, a mão de obra escravas e escoamento realizado por meio de transportes precários. Tá? Então, era a primeira característica, as principais características do início da produção do café, mas aí foi se propagando, principalmente pelo estado de São Paulo. Aí veio o segundo ciclo, onde ocorreu no oeste de São Paulo, aí passou a ser cultivado por áreas planas, só que com essas áreas planas também começou a degradação ambiental, tanto no primeiro ciclo quanto no segundo. A mão de obra passou a ser mão de obra assalariada, através da adoção dos imigrantes, escoamento realizado por meio de transportes ferroviários, ou seja, foram construídas várias linhas férreas e, consequentemente, a adoção de trens para escoamento do café, né, o transporte do café até os portos. O clima muito favorável, né, o clima do sudeste brasileiro, clima tropical, né, com a estação bem chuvosa e outra bem quente. E o crescimento urbano próximo às regiões cafeeiras, porque também, é claro, o café atraiu muita gente, né, de outras áreas para se empregar, pois passou a adotar mão de obra assalariada. E isso fez com que, sem dúvida nenhuma, ocorresse condições bem legais para o início da atividade industrial no Brasil. Como nós estamos observando agora, o café é a base para a industrialização brasileira. A atividade cafeeira cria bases para o processo industrial no Brasil. Aí a gente vai ver as principais características. Mão de obra assalariada, né, potencialmente qualificada, criação do mercado consumidor. Tá? Como assim mão de obra qualificada, gente? Com o início da atividade industrial, necessitou de uma mão de obra mais adequada. E os imigrantes que vieram, né, para trabalhar no café, né, na cafeicultura, eles tinham também tinham mão de obra para trabalhos na atividade industrial. Então, acabou sendo vantagem, né, para isso, que já se tinha mão de obra aqui qualificada para a atividade industrial. Criação do mercado consumidor, ou seja, com a libertação dos escravos e a vinda dos imigrantes, criou-se então um mercado consumidor, pessoas com dinheiro para comprar produtos.
estimulou o crescimento urbano e a formação de uma classe média urbana, ou seja, as cidades começaram a crescer porque com a adoção de indústrias, os trabalhadores, né, tinham que dar prioridade a morar perto das indústrias, não é isso? Então começou o processo de urbanização, né? Então, construção de várias casas, aí, consequentemente comércio, né? E de repente, então, as cidades começaram a crescer bastante, principalmente as cidades do Sudeste, né? Eixo, Rio de Janeiro e São Paulo. Acúmulo de capitais, com o dinheiro do café, os grandes cafeicultores acumularam muito dinheiro e começaram a investir em outros setores, principalmente no setor industrial, tá? Pois veio a crise do café, e com a crise do café eles começaram a investir em outras atividades, e a atividade mais escolhida foi a atividade industrial. Excedente de infraestrutura de transporte, porque com o café, né, veio as linhas férreas, e as linhas férreas também foram depois, posteriormente utilizado para escoamento da atividade industrial, ou seja, os produtos industrializados, e fatores concentrados na região sudeste. Ou seja, com o café, né, se desenvolveu mais o sudeste, consequentemente as atividades industriais começaram a surgir no sudeste, então o sudeste passou a ser o grande centro, vamos dizer assim, industrial do país, certo? Aí nós temos o padrão espacial da economia brasileira, como se fossem arquipélagos econômicos, ou seja, nós chamamos de ilhotas econômicas. Olha como era o nosso país distribuído em atividades de monocultura, podemos dizer dessa maneira. No norte se destacava a borracha, no nordeste a cana-de-açúcar, no sudeste o café e no sul do Brasil o charque, certo? Então o Brasil tinha, coincidentemente, praticamente no século XVIII, vamos dizer dessa maneira, entre o século XVIII e XIX, ele se destacava muito por esses 4 tipos de produtos, e cada um específico em determinado lugar, e como se fossem isolados, por isso que a gente chama de ilhotas econômicas, tá certo? Ilhotas de atividades econômicas. Aí veio então uma coisa muito importante, a crise de 1929. Essa crise de 1929, aí eu tento acelerar para a aula não ficar muito longa, tá certo, gente? Aí eu vou dar uma acelerada. Essa crise de 1929 fez com que o Brasil, né, tivesse a necessidade de investir na produção interna, porque a Bolsa de Nova York ela entrou em crise, né? Então, consequentemente, incentivou ao nosso país, né, forçou o nosso país a começar a investir mais na produção interna, pois algumas vamos dizer assim, empresas que o Brasil importava, né, começou a frear produtos e começou a faltar produtos, então o Brasil, devido a essa deficiência, teve que investir na sua produção interna, tá ok? Aí veio a Era Vargas, que foi praticamente a nossa atividade industrial, o grande pontapé, podemos dizer assim, foi na Era Vargas, certo? Ou seja, o governo de Getúlio Vargas, como nós temos aí, o governo Vargas e as implantações das bases. O primeiro momento que de fato caracterizou a implantação da indústria de base nacional se deu com a Revolução de 1930. Esse processo teve como base o discurso nacionalista do Estado, então chefiado pela figura de Getúlio Vargas, que priorizaria a implantação de uma indústria de base, tá? Para posteriormente pudesse ser consolidar uma indústria de bens de consumo. Gente, o que quer dizer isso? Getúlio Vargas percebeu que era necessário primeiro adotar as indústrias de base. As indústrias de base são indústrias que vão fornecer estrutura para surgir outras indústrias, como a gente vai ver agora. Tipo de indústria de base são responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas elaboradas. Exemplo, a petrolífera, a metalúrgica e a siderúrgica. Vou dar só um exemplo rápido. Petrolífera, o que acontece? A petrolífera vai pegar o petróleo, tá? E vamos dizer, transforma o petróleo em plástico. Então o plástico vai pegar o petróleo, na matéria, né? Vai extrair o petróleo, né? Substância importantíssima, fóssil, e vai transformar em plástico, e o plástico vai se tornar uma matéria-prima para abastecer outras indústrias, certo? Então a indústria de base tem essa função. Ela pega o produto bruto e transforma em matéria-prima para as outras indústrias. Tá ok? Então Getúlio Vargas começou a incentivar esse tipo de indústria. Tá certo?
Aí vem também característica das indústrias, do processo industrial, as indústrias de bens intermediários, que são responsáveis pela produção de máquinas e equipamentos, que serão utilizadas por diversas outras indústrias, tá certo? Como assim? A indústria que fabrica máquinas, né, de tecelagem, tá? Então elas vão fabricar as máquinas, aí essas máquinas vão ser vendidas para a indústria de tecelagem, na indústria de tecelagem são fabricados tecidos, ok? E, por último, as indústrias de bens de consumo, que são as indústrias que vão diretamente vender produtos para o consumidor. Então, um exemplo, a indústria de feijão, vamos dizer assim, de produção de feijão, tá? Então, o feijão vai ser ensacado. Então, a indústria compra o feijão, né, do agricultor, leva para a fábrica. Na fábrica eles são ensacados, né, em sacos de quilo, e são vendidos direto para o consumidor. A indústria de laticínios, né, então o iogurte, né, o requeijão, a maionese. Então, pega-se o leite e transforma-se em vários produtos para ser vendido direto para o consumidor. Isso que é a indústria de bens de consumo. Tá ok, minha gente? Aí vem a consolidação da indústria de base no Brasil, através de Vargas. Vargas criou rapidamente, tá, para a gente não perder tempo, a Companhia da Siderúrgica Nacional, que foi fundamental, certo? Em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, foi fundamental para abastecer outras indústrias. Ele criou também a empresa Vale do Rio Doce, fundamental também, que até hoje nós temos, né, ela fortíssima no setor interno brasileiro. E também Getúlio Vargas deu um grande pontapé fundamental na questão da necessidade de produção de energia, porque para um processo industrial é necessária energia, né? E ele percebeu que a energia elétrica era fundamental. Então ele criou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, né, que foi a usina também de Paulo Afonso, que foi fundamental para incentivo, né, à atividade industrial, porque com energia aí sim poderia ser colocada em prática a infraestrutura necessária para o surgimento de indústrias. Consequentemente, com a criação da Petrobras, né, em 1953, ocorreu um grande desenvolvimento das indústrias ligadas à produção de gêneros derivados de petróleo, borracha, sintética, tintas, plásticos, fertilizantes, etc. Ou seja, a Petrobras foi criada em 1953, ainda no governo, na era Vargas. Consequentemente, foi fundamental para justamente, né, dar condições para o surgimento de outras indústrias. Tá? E olhe bem, olha o que é que o petróleo é transformado. Muita gente não conhece, mas olhe bem. Do petróleo nós temos a borracha sintética, do petróleo nós temos as tintas, do petróleo, né, fabricado, transformado em plástico. Do petróleo nós temos fertilizantes e muitas infinidades de coisas que você utiliza e não sabe que é derivado do petróleo. Por isso que o petróleo é chamado de ouro negro. Certo, gente? Também, tá? Na era Vargas, como a gente está colocando aqui, foi fundamental. Começou, vamos dizer assim, o grande incentivo da atividade de indústrias de bens de consumo, né? Porque uma coisa muito importante que aconteceu, as guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial. O Brasil, a maioria dos seus produtos, ele comprava de indústrias estrangeiras, principalmente europeias. Tá? Mas o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial? A Europa ficou praticamente devastada. Então o Brasil não tinha mais como comprar esses produtos, porque as indústrias europeias praticamente destruídas. Então o que o Brasil foi obrigado a fazer? Criar indústrias aqui dentro para abastecer a população, tá? Então, exemplo, indústrias de, vamos colocar em prática, de tecidos, né? O Brasil comprava tecido de fora, mas aí com a Segunda Guerra não tinha mais tecido, então era necessário criar indústrias aqui, porque senão como é que iam fabricar as roupas? Não é isso? Então a Segunda Guerra Mundial, né, foi um grande pontapé para a produção industrial brasileira, para o surgimento, o incentivo do processo industrial brasileiro, graças a um lado negativo, que foi uma grande guerra, né, milhares e milhares, né, de mortes, mas, consequentemente, também a guerra propiciou o surgimento das indústrias brasileiras. Também, podemos dizer assim, durante esse período, a indústria também se beneficiou com o final da Segunda Guerra, como já falei, né,
e, consequentemente, a consolidação da atividade interna, tá? A atividade interna industrial brasileira. Aí veio outro governo importantíssimo para a atividade industrial, foi o de JK, né, Juscelino Kubitschek, tá ok? Então, durante o governo de Juscelino Kubitschek, 1956 a 1960, o desenvolvimento industrial brasileiro ganhou novos rumos. O JK abriu a economia para o capital internacional, atraindo indústrias multinacionais. Foi durante esse período que ocorreu a implantação de montadoras, né, montadoras de veículos, né, automóveis, como queiram, internacionais. Aí Ford, General Motors, Volkswagen e Williams em território brasileiro. Cara, gente, ficou marcante o JK, sabe como? Até alguns documentários e livros destacam muito a chegada das montadoras de automóveis, a Volkswagen trazendo a fabricação dos Fusquinhas, o Fusca, que hoje muita gente vê, né, uma coisa velha, né? Eu, por sinal, sou apaixonado por Fusquinha, ainda vou ter um Fusquinha, se Deus quiser. Mas ficou marcado, gente, a fabricação dos Fusquinhas, vamos dizer, a lenda de veículos brasileiro, né, o Fusquinha, não só brasileiro, mas no mundo, certo? Foi no governo de JK, ficou marcado, né? Então começou realmente um processo de produção em larga escala e, consequentemente, no governo de JK, o incentivo, né, ao capital estrangeiro, né? Então a vinda de capital estrangeiro, então vieram essas montadoras de automóveis que até hoje estão por aí, tá ok? Aí tem umas imagens, né, das montadoras que a gente destacou. Aí substituição de importações, tá? Aí no Brasil, após a crise de 29, a política de substituição de importações de implementação com o objetivo de desenvolver o setor manufatureiro e resolver os problemas de dependência de capitais externos, né? O país passou a dinamizar sua economia industrial produzindo produtos que antes não, né, eram importados, ou seja, isso eu já comentei, né? Então a crise de 29 fez com que o Brasil se ativasse cada vez mais na produção interna, na atividade industrial, tá certo? Então olha só, aqui a gente tem esse mapa destacando justamente quem? Sudeste brasileiro, eixo Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Aqui se desenvolveu um grande parque industrial, todos os restantes do país ficou dependente dessa região. E uma curiosidade, nessa época, a capital do Brasil justamente era onde? Rio de Janeiro. Tá? Ainda Brasília não existia. Depois veio o projeto de construção de Brasília, né? Até que foi, sabe, em 1965 foi inaugurado, mas até então Rio de Janeiro era a capital brasileira. Consequentemente, então, Rio de Janeiro e São Paulo cresceram muito industrialmente e passaram a ser realmente o centro do Brasil, chamado da região central, e as demais passaram a ser consideradas como regiões periféricas, tá? Como a gente colocou aqui, ó, com o processo de industrialização, a região sudeste se transformou no centro econômico brasileiro, concentrando o seu parque industrial, assim sendo, passou a subordinar as outras regiões, periferia, no caso, que dependiam de seus produtos industrializados. Então, todas as demais regiões passaram a depender da região sudeste. E hoje, um pouco menos, mas ainda o Sudeste é o grande centro econômico do país, certo? Consolidar das leis trabalhistas, com a atividade industrial também veio agregado a elas as leis trabalhistas, porque foi fundamental. Então, em 1º de maio de 1943, o presidente Getúlio Vargas decretou a consolidação das leis do trabalho, em vasta legislação trabalhista que conferiu ao presidente um grande prestígio popular, fortalecendo sua imagem de protetor da classe trabalhadora. Aí destacou-se contrato de trabalho, né, de carteira de trabalho, ou seja, passou a ser adotada a carteira de trabalho, então os pessoal passaram a ter carteira assinada, os trabalhadores, carga horária máxima, então uma delimitação de carga horária, né, que antes eram explorados os trabalhadores, então passou a ter uma carga horária entre 12 horas e 10 horas, né, hoje são 8 horas, né, férias, que até então os trabalhadores não tinham, passaram a ter agora, um 13º salário, que também não existia, mas com Getúlio Vargas passou a ter, descanso remunerado, tá? Também passou a ter as férias, certo?
fundamental, que até então os trabalhadores não tinham. A aposentadoria também passou a ser determinado, direito do trabalhador, que antes não se tinha também a aposentadoria, e melhoria na condição de trabalho. Então começou a ser fiscalizado certo tipo de atividades onde se tinha vamos dizer assim, condição muito precária e passou a ser exigido uma condição um pouco melhor. Tá certo? Então, Getúlio Vargas ficou conhecido como realmente o presidente defensor dos pobres. Só que, na verdade, foi tudo estratégia para se manter por muito tempo no poder e justificar o golpe que ele deu no nosso país para passar mais tempo como presidente do Brasil. E os impactos da industrialização, com o processo industrial brasileiro, então, vieram esses grandes impactos, ou essas consequências. Concentração do processo industrial na região sudeste, como eu já falei, industrialização das cidades brasileiras, principalmente na cidade de Rio de Janeiro e São Paulo, também já comentei sobre isso, grande fluxo populacional para essas cidades, ou seja, essas cidades cresceram muito populacionalmente, melhor dizendo, porque com as industrializações, né, desses dois estados, pessoas de outras regiões passaram a ir muito para essas regiões, principalmente São Paulo, tá? Então a população cresceu exageradamente desses dois estados. Quem no Nordeste aqui, principalmente aqui no nosso estado de Alagoas, ou até um familiar nosso, quem de nós não tem um familiar que partiu para São Paulo em busca de trabalho, né? Ou Rio de Janeiro em busca de trabalho nas indústrias ou no comércio, não é isso? Então é só confirmando isso devido às atrações das atividades industriais que lá começaram primeiramente, né, no nosso país, certo? Maior distinção entre as classes sociais, então realmente ficou uma coisa mais notória, né? A classe, vamos dizer assim, rica, na classe média, classe baixa, né? De acordo com a sua função, seu trabalho, sua remuneração, tá certo? Maior distinção de bairros, né? Dentro do nosso país, então bairros industriais, como assim? Ficou distinto, bairros da classe alta, bairros da classe média, bairros da classe baixa, né? Em São Paulo mesmo, Morumbi é considerado um bairro de luxo, né, só dos ricões, né, tem Alphaville mesmo, dos maiores condomínios de luxo do nosso país, né. Já no Rio de Janeiro, da mesma forma, consequentemente surgiram as favelas, né, as favelas surgiram em torno do comércio e da atividade industrial, onde os trabalhadores não tinham condições de pagar aluguel ou comprar uma casa, então começaram a construir suas residências nos morros, invadindo morros, consequentemente surgindo as famosas favelas, né? Ampliação dos problemas ambientais, porque com o surgimento de favelas, a urbanização desordenada, né? Ocorreram impactos ambientais enormes, né? Falta de saneamento básico, então rios poluídos, mar também, quer dizer, uma consequência gigantesca de impactos ambientais que aconteceram nos grandes centros com atividade industrial, desmatamento, tá? E assim por diante. E ampliação dos problemas urbanos, como eu já falei, o crescimento desordenado, surgimento de favelas, consequentemente, né, violência, né, vários problemas urbanos, como a própria violência, como eu já falei, a miséria, né, porque foi muita gente para esses grandes centros não conseguindo emprego, então essas cidades incharam demais e os empregos não eram suficientes para todos e muita gente ficou desempregada e ficaram vagando nas ruas, né? Então as diferenças sociais aumentaram ainda mais e assim por diante, certo, minha gente? Última década do século XX, nas décadas de 70, 80 e 90, a industrialização no Brasil continuou crescendo, embora em alguns momentos de crise econômica ela esteve estagnada. Atualmente o Brasil possui uma boa base industrial, produzindo diversos produtos, como, por exemplo, automóveis, máquinas, roupas, aviões, equipamentos, produtos alimentícios industrializados, eletrodomésticos e assim por diante, etc. Apesar disso, a indústria nacional ainda depende de alguns setores, tá? Como a gente colocou, principalmente informática, por exemplo, tecnologia externa e assim por diante. Ou seja, gente, o Brasil ele passou por várias etapas e várias crises. A nosso processo industrial cresceu. Nossa atividade industrial cresceu, mas ainda é precária. Nós temos muita dependência ainda de investimentos estrangeiros, porque a maior parte da nossa produção são empresas estrangeiras, certo?
Há um tempo ficou estagnado. O que é estagnado? Parado, né? Não cresceu tanto, tá? Mas hoje a gente tem uma diversidade, a gente tem. O Brasil possui uma enorme diversidade industrial. Só que de grandes, de aquela atividade mais minuciosa, de maior investimento, de alta tecnologia, nós dependemos de fora. Então aí o Brasil ainda é muito dependente de atividades, né, estrangeiras. Certo, gente? E aí a gente chega ao fim, praticamente, da nossa aula, certo? Só para destacar a localização da atividade industrial, que a gente chama de processo de descentralização, tá ok? Para que a gente possa realmente fechar, senão a aula vai ficar muito grande, tá ok, gente? Aí eu vou mostrar aqui um mapazinho, tá? Esse daqui, olha, aqui a atividade industrial brasileira já espalhou praticamente todo o nosso país. Olha aqui, Sudeste, Sul, Nordeste, tá? O Brasil encontrou uma estratégia para investir em outras áreas, para sair um pouco do eixo Sudeste brasileiro, criou uma Zona Franca de Manaus, né? Praticamente não cobrando imposto para as indústrias se instalarem lá, de grande equipamento tecnológico. Nós temos lá a maioria das televisões que vocês utilizam em casa, televisão, celular, são todas construídas, as nacionais são todas construídas, fabricadas na Zona Franca de Manaus, tá certo? E no Recôncavo Baiano, tá? As indústrias foram para lá, com incentivo do governo, é claro, para poder se expandir, descentralizar, sair um pouco do eixo Sudeste brasileiro. E hoje, gente, o que podemos destacar é que os empresários buscam áreas favoráveis à sua atividade, certo? Que chama de processo de descentralização. Então, nos grandes centros já está estagnado, então eles procuram uma mão de obra mais baixa, porque a cidade, quanto mais desenvolvida, né, e mais inchada, né, uma população gigantesca, a manutenção ou a qualidade de vida, né, o que a gente chama do custo de vida é mais caro. O salário é mais alto, né, aluguel, tudo é mais caro. Então, o que é que os empresários estão fazendo agora? Saindo dos grandes centros e procurando cidades menores. Em troca de quê? De ofertar emprego para essas cidades menores. Em contrapartida, os prefeitos dessas cidades ofertam melhores condições. Transporte, água, né, energia, tá? Escoamento para mercadoria, ou seja, meios de rodovias, certo? E a mão de obra mais barato. Exemplo, aqui em nosso município, aqui de Limoeiro, olha o nosso distrito industrial, olha quantas fábricas vieram para cá, mas não vieram de graça, certo? O prefeito dá um incentivo, oferta o terreno, né, dá gratuito para eles, os empresários constroem as indústrias e, em troca, eles ofertam emprego para a população daqui de Limoeiro. Então, nada é de graça, certo? Então, o salário que eles pagam aqui em Limoeiro, né, é um salário mais baixo do que o salário que eles iam pagar em São Paulo ou em Maceió, né? Enquanto em São Paulo um empresário tem que pagar um salário, vamos colocar aqui R$2.000, aqui em Alagoas os empresários pagam um salário mínimo. Então, para eles passa a ser mais vantagem, a margem de lucro dele vai ser bem maior. Então, é o que a gente chama de descentralização industrial. As indústrias estão hoje procurando cidades, né, menores para ter uma margem de lucro maior. Ok, gente? Tá certo? A gente encerra por aqui. Reforcem a aula aí nos textos, tá? E qualquer coisa, no meu PV, qualquer dúvida. E próxima semana a gente vai utilizar a página das dúvidas, tá? Um forte abraço e tchau.